O clarão ofuscante consumiu a sala de aula antes que qualquer um pudesse reagir. Em um piscar de olhos, o cheiro de giz foi substituído pelo aroma de incenso e mágica antiga. Diante dos estudantes, uma mulher de beleza transcendental flutuava com um sorriso radiante. Ela se apresentou como a deusa Viciés, a salvadora deste mundo em perigo. Meus heróis, vocês foram escolhidos para derrotar o rei demoníaco e trazer a paz. Telas translúcidas começaram a aparecer na frente de cada jovem, revelando seus poderes. Os colegas de Touka celebravam ao verem classificações de Rank S e Rank A em seus perfis. Touka olhou para sua própria tela e sentiu um frio percorrer sua espinha. Lá estava escrito em letras vermelhas cruéis, Rank I, o nível mais baixo possível. O olhar da deusa Viciés mudou instantaneamente de caloroso para um desprezo absoluto. Um rank é um lixo desnecessário que só consumirá nossos recursos preciosos. Touka tentou argumentar, mas suas palavras foram abafadas pelas risadas dos próprios colegas. Você será enviado para as ruínas do Descarte, onde nenhum humano jamais retornou. Um círculo mágico negro se abriu sob os pés de Touka, puxando-o para o abismo. A queda pareceu eterna, terminando em um impacto violento contra o chão de pedra fria. P. O silêncio da masmorra era apenas quebrado pelo gotejar constante de água contaminada. Ao longe, um rugido gutural ecoou pelas paredes, fazendo o chão vibrar. Touka verificou suas habilidades e viu apenas 3 palavras: paralisar, dormir e veneno. Todos consideravam essas magias de alteração de status como inúteis em combate real. Uma criatura colossal, coberta de olhos e bocas, surgiu das sombras. Sem armas ou armadura, ele correu desesperadamente pelo corredor labiríntico. Seus pulmões queimavam e o monstro estava cada vez mais perto de alcançá-lo. Ele parou subitamente, percebendo que não poderia fugir para sempre. Se as magias funcionarem, eu tenho uma chance mínima de sobreviver. Paralisar. Touka gritou, lançando uma onda de energia roxa contra a besta. O monstro congelou no ar, com seus inúmeros membros travados em uma posição grotesca. Agora sinta o veneno corroer suas entranhas até não sobrar nada. A criatura começou a se dissolver em uma poça de lodo negro enquanto ainda estava consciente. Touka observou a morte lenta sem demonstrar um pingo de piedade em seu rosto. Uma notificação surgiu. Nível subiu de 1 para 15 em um único abate. O ganho de experiência era absurdamente alto devido à dificuldade da zona. Se eu ficar forte o suficiente aqui, poderei fazer aquela deusa pagar por tudo. Ele começou a vasculhar os restos do monstro em busca de itens úteis. O cheiro de carne podre era quase insuportável, mas ele não podia se dar ao luxo de ser fresco. Ele encontrou uma pequena gema brilhante que emanava uma energia reconfortante. O silêncio voltou a reinar, lembrando de que ele estava completamente sozinho. Ele não morreria nesse buraco esquecido pelos deuses. Touka começou a caminhar em direção às profundezas da masmorra, onde o perigo era maior. Ele notou marcas estranhas nas paredes que não pareciam naturais. As marcas formavam um mapa rudimentar apontando para um local chamado Coração de Ferro. Um som de passos metálicos começou a ecoar vindo do andar de baixo. Não era um monstro comum, o ritmo era cadenciado e pesado como uma armadura. Touka se escondeu atrás de uma coluna quebrada, prendendo a respiração. Uma figura em uma armadura negra e desgastada passou lentamente pelo corredor. A criatura parecia estar guardando algo extremamente importante. Se eu puder paralisar esse cavaleiro, o que encontrarei naquela sala? Ele preparou sua mão, a energia roxa começando a crepitar entre seus dedos. Subitamente, o cavaleiro parou e virou a cabeça 180 graus na direção de Touka. Um rugido eletrônico ensurdecedor saiu de dentro daquela armadura vazia. Touka disparou sua magia, mas o cavaleiro simplesmente atravessou a onda de energia sem parar. O cavaleiro avançou através da fumaça mágica com sua lâmina gigantesca erguida para o golpe final. Touka rolou para o lado sentindo o deslocamento de ar pesado da espada atingindo o solo. Ele percebeu que ataques diretos de energia não seriam suficientes contra aquela armadura amaldiçoada. Seus dedos tremiam enquanto ele buscava uma fraqueza nas articulações da criatura. Eu não vou morrer nesse buraco por causa daquela deusa fútil, ele rosnou entre dentes. O herói descartado estendeu a mão novamente, dessa vez focando em um ponto específico sobre o elmo do inimigo. Uma rajada de paralisia concentrada atingiu o núcleo espiritual do cavaleiro, fazendo-o hesitar por um breve segundo. Para o choque de Touka, a criatura soltou um rugido metálico e quebrou o feitiço com força bruta.
O impacto da onda de choque jogou o jovem contra uma parede de ossos antigos. Ele sentiu o gosto de sangue na boca enquanto tentava se levantar desesperadamente. Foi então que ele viu uma inscrição brilhante na parede logo atrás de onde ele havia caído. As palavras pareciam escritas em uma língua que apenas um invocado poderia compreender. Para aquele que foi traído pelo céu, a escuridão é o único caminho verdadeiro, dizia o texto. O cavaleiro se aproximava novamente, seus passos fazendo o chão tremer ritmicamente. Mimori estendeu a mão e tocou a inscrição, sentindo uma onda de conhecimento proibido fluir por suas veias. Sua barra de status começou a oscilar violentamente, os números subindo em uma velocidade impossível. Ele aprendeu a técnica secreta do Herói das Trevas, uma habilidade capaz de corromper a própria existência do inimigo. Venha, seu pedaço de lata inútil, ele provocou com um sorriso gélido. O cavaleiro atacou com fúria cega, desferindo um golpe horizontal que cortaria um pilar de pedra ao meio. Toka agachou-se no último milissegundo, sentindo o aço frio passar por cima de seus cabelos. Ele tocou a perna da armadura do cavaleiro e sussurrou o nome da nova habilidade, Decomposição. O metal começou a derreter e apodrecer instantaneamente, como se séculos passassem em segundos. A criatura soltou um guincho de dor sobrenatural enquanto sua estrutura física se desfazia. Toka observou sem um pingo de piedade enquanto o monstro de elite se transformava em pó cinzento. Uma enorme quantidade de experiência fluiu para ele, elevando seu nível para além de qualquer herói arrancar. Ele desabou no chão, o cansaço mental finalmente cobrando seu preço após a batalha intensa. Ainda não acabou, eu preciso encontrar a saída desse lugar, ele murmurou para si mesmo. Ele vasculhou as cinzas do cavaleiro e encontrou uma chave de prata com um emblema estranho. A chave parecia pulsar em sincronia com os batimentos cardíacos de Toka. Seguindo a intuição, ele caminhou até o final do corredor onde uma porta selada o aguardava. Ao inserir a chave, o mecanismo complexo da porta começou a girar com um estalo alto. A porta se abriu para revelar uma biblioteca subterrânea intocada pelo tempo. Ali estavam os registros de todos os heróis descartados que vieram antes dele. Ele descobriu que a deusa Vicés vinha fazendo isso há milênios para manter seu controle sobre o mundo. Eu serei o último que você descartará, deusa maldita, ele jurou em silêncio. Um brilho repentino no centro da sala atraiu sua atenção para um pedestal solitário. Sobre o pedestal repousava uma máscara de caveira feita de um material negro desconhecido. Ao tocá-la, ele sentiu que sua identidade anterior como o fracassado Toka Mimori precisava morrer. Ele colocou a máscara, sentindo-a se moldar perfeitamente ao seu rosto. A partir daquele momento, ele não era mais uma vítima, mas sim o pesadelo conhecido como At-Skull. De repente, um alarme mágico ecoou por toda a ruína, sinalizando que intrusos haviam entrado na masmorra. Através das câmeras de vigilância mágica, ele viu um grupo de cavaleiros da deusa caçando algo na floresta próxima. No centro da perseguição estava uma elfa ferida, cujas vestes reais estavam rasgadas e sujas de lama. Toka reconheceu os símbolos nos escudos dos cavaleiros. Eles eram a guarda de elite da deusa Viciosa. Um sorriso cruel surgiu sob sua máscara enquanto ele percebia que sua primeira oportunidade de vingança havia chegado. Ele não os deixaria apenas morrer, ele os faria implorar pela misericórdia que ele nunca recebeu. No entanto, conforme ele se aproximava da saída, uma presença esmagadora bloqueou seu caminho, muito mais poderosa que o cavaleiro de antes. A presença esmagadora diante da saída revelou-se como um guardião colossal de ossos negros. Mimori não sentiu medo, apenas uma impaciência gelada para ver o céu novamente. Ele estendeu a mão, ativando sua habilidade de paralisia com um sussurro ríspido. O monstro congelou instantaneamente, tornando-se uma estátua de marfim sombrio no meio do ataque. Com um golpe final de veneno, Toka assistiu a criatura se transformar em pó. Ele finalmente atravessou o limiar, sentindo o ar fresco da floresta em seus pulmões pela primeira vez em semanas. Para sobreviver no mundo exterior, ele sabia que sua identidade original precisava morrer. De sua bolsa, ele retirou uma máscara de crânio prateada que encontrou nas profundezas da ruína. Ao colocar a máscara, o herói descartado Toka Mimori deu lugar ao mercenário At-Skull. De repente, o som de aço colidindo e gritos desesperados ecoou por entre as árvores próximas. Ele se moveu silenciosamente como uma sombra, observando o conflito de cima de um galho alto. Abaixo dele, uma cavaleira elfa de cabelos loiros lutava sozinha contra um grupo de mercenários implacáveis. Seus movimentos eram graciosos, mas estava claro que ela estava no limite de sua exaustão.
Os homens que a cercavam ostentavam o emblema do Império, gritando insultos sobre sua herança élfica. Toka reconheceu a oportunidade de ganhar uma aliada valiosa e informações sobre este mundo. Ele saltou do galho, pousando entre Ceras e os mercenários com um impacto silencioso. Erreconha agora ordenou Toka com uma voz distorcida pela máscara de metal. O líder dos mercenários soltou uma gargalhada, subestimando o estranho de armadura negra. Sem hesitação, Toka sussurrou a palavra de ativação para sua habilidade de sono em massa. Um por um, os soldados desabaram no chão, mergulhados em um torpor sobrenatural. Ceras Ashrin recuou, olhando para o Salvador mascarado com uma mistura de medo e gratidão. Toka virou-se para ela, mantendo uma distância respeitosa para não alarmá-la ainda mais. Você é Ceras Ashrin, a princesa elfa de Nea, correto? Ele perguntou calmamente. Ela acenou afirmativamente, revelando que estava sendo caçada por se recusar a obedecer a deusa Viciais. A menção ao nome da deusa fez o sangue de Toka ferver com um ódio renovado. Ele propôs um pacto. Ele a protegeria em troca de sua lealdade e conhecimento geográfico. Percebendo que não tinha outra escolha e sentindo uma estranha sinceridade no homem, ela aceitou. Eles deixaram o local do combate rapidamente, antes que reforços imperiais pudessem chegar. Durante a caminhada, Ceras explicou sobre os heróis de Rank S que a deusa estava treinando para a guerra. Toka percebeu que seus ex-colegas de classe agora eram peões nas mãos de sua inimiga. Sua vingança não seria apenas contra Viciés, mas contra qualquer um que defendesse sua tirania. Na manhã seguinte, eles chegaram aos arredores da cidade comercial de Mills. Toka instruiu Ceras a ocultar suas orelhas élficas e manter a guarda baixa para não atrair a atenção. Eles entraram na cidade como uma dupla de mercenários em busca de trabalho e suprimentos. Em uma guilda local, Toka começou a coletar rumores sobre a localização atual da deusa Viciás. Ele descobriu que um festival em homenagem aos heróis seria realizado na capital em breve. O palco perfeito para o meu retorno, pensou Toka com um sorriso cruel sob a máscara. Ceras notou a mudança na aura dele e colocou uma mão encorajadora em seu ombro. Com sua primeira aliada ao lado e seu poder crescendo a cada dia, o plano de vingança estava em pleno movimento. O herói descartado não era mais uma vítima, mas a tempestade que destruiria o trono dos deuses. Toka olhou para suas mãos, agora capazes de decidir o destino de impérios inteiros. Prepare-se, Vicious, pois eu estou chegando para buscar o que é meu, ele declarou para o horizonte. A jornada de sobrevivência nas ruínas havia terminado, dando lugar ao início de uma era de retribuição. Ceras viu nele não um monstro, mas a única esperança de um mundo corrompido pela deusa. Juntos, eles caminharam em direção ao destino, prontos para reescrever a história com sangue e magia.